Meus irmãos, a paz do Senhor, que privilégio enorme estar com vocês mais uma vez, para estudarmos mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Estamos falando sobre defesa da fé, assunto muito importante, muito relevante. É um privilégio ter você conosco aqui mais uma vez em nossos subsídios para professores de Escola Bíblica Dominical. Vamos orar? Senhor nosso Deus e eterno Pai, obrigado por esta oportunidade que o Senhor tem nos concedido de estarmos aqui para aprender mais uma porção da Tua Palavra. Fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Aproveita que estamos iniciando essa aula, já envie esse link para um amigo, para um professor, para alguém que você sabe que é amante da Escola Bíblica Dominical. Envie esse link, compartilhe nas suas redes sociais para que chegue ao máximo número de pessoas possível, tá bom? Vem conosco para aprendermos mais uma lição muito importante. Nós estamos na lição de número 4. A nossa lição de número 4, hoje nós iremos falar sobre Deus é triuno. Hoje nós iremos falar sobre Deus é triuno. Durante o trimestre estamos estudando sobre em defesa da fé. Então, são diversos assuntos muito relevantes, muito importantes para todos nós. E hoje nós estaremos falando sobre um assunto extremamente relevante para nós, que é justamente a Trindade. Observe essa imagem que está aí no nosso slide, ela é bem explicativa. O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Só que quando você vai ler essa imagem também pelo lado externo, ela afirma que o Pai não é o Filho, o Pai não é o Espírito Santo não é o Filho e o Filho também não é o Pai. Isso é relevante para nós refletirmos, porque é justamente acerca dessa dinâmica do que é e o que não é, a Trindade. É justamente sobre esse assunto que nós iremos conversar. O nosso texto base da nossa aula de domingo está em Mateus, capítulo número 3, versículo 15 ao 17, e também em Mateus, capítulo 28, versículo 19 e 20. Esses dois textos, o primeiro de Mateus, capítulo 3, é acerca do batismo de Jesus, nós iremos falar também nesse texto. E o outro texto, Mateus 28, é um texto que aborda justamente a grande comissão. São as últimas palavras de Jesus, depois da sua ressurreição, e o que ele diz para os discípulos, o que os discípulos precisavam de fazer. Então, há um ponto em comum, tanto em Mateus 3 e também em Mateus 28, acerca dessa grande comissão. Qual que é o nosso foco da nossa aula de hoje? Demonstrar que a doutrina da Trindade, ela é bíblica, ou seja, ela não é uma ideia filosófica, ela não é um surgimento posterior à época cristã. A doutrina da Trindade, ela é bíblica, e ela perpassa tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento. E a má compreensão dessa doutrina vai gerar heresias que são extremamente perigosas para a Igreja de Jesus Cristo. Então, esse assunto ele é muito importante e muito relevante. A doutrina da Trindade, ela é um assunto muito complexo. Mas o fato dele ser complexo não quer dizer que ele não pode ser compreendido. Não é um enigma, é apenas um mistério. Enigma é tipo aquilo que você vai deixando deixas para ver se você descobre aquilo. Mas a doutrina da Trindade não é enigma, mas ela é uma das doutrinas, ou a doutrina mais complexa bíblica. Exemplos de coisas que são mistério, porque estão além da razão, mas que são bíblicos. Exemplo, a criação. Nós acreditamos, por meio da fé, a encarnação do Verbo, a encarnação de Cristo, a redenção, a assunção, a segunda vinda e glorificação, por exemplo, todas essas coisas nós acreditamos por meio da fé. Embora essa expressão Trindade ela não esteja na Bíblia Sagrada,
o seu conceito ele é evidenciado por toda ela. Então, nós não encontraremos na Bíblia justamente essa expressão trindade. Mas o fato de não haver essa expressão na Bíblia não quer dizer que essa verdade não esteja embutida nos seus versículos. E é justamente sobre isso que nós iremos falar. A trindade, ela está perpassando toda a Bíblia Sagrada. No Antigo Testamento, é muito mais claro no Novo Testamento, mas é uma verdade que ela é extremamente bíblica e ela é muito atual para nós. E o mais importante, que os cristãos do primeiro século reconheciam Deus de uma maneira triuna, justamente sem nunca terem ouvido a palavra trindade. Mas a igreja do primeiro século reconhecia muito bem que Jesus era Deus, que o Pai era Deus, que o Espírito Santo era Deus, e sem nunca terem ouvido a expressão trindade, mas eles sabiam muito bem que havia algo de diferente, mas que sabiam muito bem separar no sentido de que o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, mas são pessoas completamente diferentes, né? É justamente sobre essa dinâmica que nós estaremos conversando nesta nossa aula de hoje. Nosso esboço. Primeiro, como a Bíblia apresenta a Santíssima Trindade? Como que a Trindade ela é esboçada no Antigo Testamento e principalmente ali na criação, e como que a Trindade ela é apresentada no Novo Testamento. Posteriormente falaremos sobre as doutrinas que existem em volta dessa expressão doutrina da Trindade. Então, nós veremos também que já no primeiro século surgiram algumas heresias acerca dessa doutrina, uma compreensão errada acerca da doutrina da Trindade, diversas doutrinas. No subsídio passado, o pastor Wallace já mencionou muito bem acerca do gnosticismo. Hoje nós falaremos acerca do modalismo, patripassionismo, sabelianismo, unicismo, unitarismo, ou seja, doutrinas que interpretam a Trindade de uma maneira completamente errônea. Então nós falaremos um pouco sobre essas heresias. E por último, falaremos sobre a principal delas e uma das mais antigas, que é justamente sobre o unicismo, que é uma heresia antiga, mas que ela tem ainda uma grande vertente no nosso tempo, né? Igrejas, ministérios de louvores e pentecostais com essa linha unicista. Então, se você não sabe o que é isso, fique conosco durante toda essa aula, que nós estaremos aqui abordando acerca desse tema que é tão relevante para a igreja do Senhor nosso Deus. Vamos lá, primeiro ponto: como a Bíblia apresenta a doutrina da Trindade. Como a Bíblia apresenta a doutrina da Trindade. Primeiro subtópico afirma que a Trindade, o tema do primeiro subtópico é a Trindade e o monoteísmo judaico. Vamos falar desse tema, Trindade. Um Deus, três pessoas. Monoteísmo judaico. Monoteísmo judaico é a crença dos judeus que há apenas um Deus. O texto mesmo que está mencionado aqui, Deuteronômio 6,4, qual que é o principal? É o principal tema de um judeu, é o principal versículo de alguém de Israel. Olha o que está escrito: Shema Israel, Adonai, Elohenu, Adonai, Errar. Ou seja, ouve Israel, o Senhor, o nosso Deus, ele é um. O povo de Deus, eles tiveram que aprender na marra acerca de Deus é um. Ou seja, o monoteísmo judaico é justamente essa repetição de Deuteronômio 6, que Deus, o nosso Senhor, ele é um. Ele é um. Só que também nesse slide nós iremos ver o seguinte, que o Pai, ele é Deus. Gênesis 1,
No princípio criou Deus os céus e a terra, ou seja, já parte da divindade do próprio Deus. O Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. João capítulo 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Espírito Santo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, afirma justamente que o Espírito Santo ele não é uma força ativa. O Espírito Santo é Deus, ou seja, a Bíblia afirma que o Pai é Deus, a Bíblia afirma que o Filho é Deus, Jesus Cristo é Deus, e a Bíblia afirma também que o Espírito Santo é Deus. Aí entra na seguinte dinâmica, que no Antigo Testamento, principalmente em Deuteronômio 6, a afirmação principal é: ouve Israel, o Senhor vosso Deus é um só. É um só. Aqui que entra a dinâmica. Aqui que entra a dinâmica e das complicações para o povo de Israel, principalmente entender esse Deus como um, sendo que Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus, o Pai é Deus. Então, como entender essa dinâmica? E quais são as implicações de Deuteronômio 6 na vida do povo israelita? São todas essas dinâmicas aí mencionadas no slide. Primeiro, Deus tira o Abraão de uma terra, Ur dos Caldeus, extremamente pagã, ou seja, muitos deuses. Depois esse povo de Deus, na época lá do José, eles vão para o Egito, só que eles ficam no Egito diversos anos, muitos anos. Egito extremamente pagão. Muitos deuses adoravam o rio Nilo, adoravam muitas coisas. Só que Deus tira também esse povo do Egito e leva eles para uma terra que mana leite e mel. Só que essa terra que mana leite e mel, a terra dos cananeus, de toda aquela turma dos Zeus. Só que esse povo também é extremamente idólatra. Esse povo também dos cananeus, essa terra, a terra de Canaã, onde Deus levou esse povo continua sendo um povo extremamente idólatra. Só que Deus leva esse povo para lá. Só que esse povo, depois, eles fazem reis, esse povo começa Deus envia reis para eles, só que esse povo de Deus, eles continuam idólatras, ou seja, eles continuam flertando com outros deuses. Eles querem servir a Deus, mas querem servir a Baal, porque aprenderam com os cananeus a servir Baal. Eles querem servir a Deus, mas eles querem flertar com outros deuses. Por isso que Deus chama, por exemplo, profetas como o Oséias, e Deus reclama isso com ele. Só que, resumindo, Deus pega esse povo e leva para um cativeiro, e a motivação do cativeiro é exclusivamente Deus tirar desse povo aquilo que estava no coração deles, que era idolatria. A idolatria que permeava o coração do povo de Deus por meio do exílio é a ferramenta que Deus irá usar para tirar a idolatria. Só que agora chega o Novo Testamento. Então, na época do Novo Testamento, aí surge Jesus, que é o Deus encarnado, que se apresenta como Deus. Se apresenta como Deus. Só que também, a promessa de Jesus é que ele vai enviar também um Espírito Santo, que é Alon Paracleton, que é alguém que é igual a ele, que é Deus igual a ele. Só que também Jesus Cristo afirma que ele e o Pai são um. Aí, imagine qual que era o problema na cabeça de um judeu que apanhou a vida inteira. Eles apanharam a vida inteira por causa da idolatria. Eles apanharam a vida inteira porque eles estavam flertando com outros deuses. Só que agora, Jesus é Deus, o Pai é Deus, o Criador é Deus, mas o Espírito Santo também é Deus. Só que não são três, é um só. Então, observa que a dinâmica da Trindade aqui no início, até o povo de Israel entender essa dinâmica, não foi uma dinâmica fácil, né? Por isso que houve uma resistência. Só que o texto bíblico, João capítulo 10, Jesus afirmando, eu e o Pai, nós somos um. As profecias do Antigo Testamento, principalmente a Isaías, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, maravilhoso, conselheiro,
Ou seja, esse que vai nascer, o Messias, ele é Deus forte. Ele é eterno, ele é o príncipe da paz. Em texto de Colossenses também, capítulo 2, versículo 9, afirma que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ou seja, Cristo não é 50% Deus e 50% homem, não. Em Cristo habita 100% toda a divindade. Cristo também afirmando acerca do Espírito Santo, o evangelho escrito pelo João, capítulo 14, é ele falando que eu vou enviar um outro consolador, que é justamente Alan Paracleton, ou seja, alguém do mesmo nível, alguém igual a mim. Ou seja, quando Jesus está falando de enviar o Espírito Santo, ele não está falando de enviar alguém inferior a ele e também não estava falando de enviar alguém superior a ele. Ele está falando de enviar alguém que era igual a ele. Igual a ele. Só que a Bíblia também afirma algumas outras verdades. O Pai santifica, o Filho santifica e o Espírito Santo também santifica. Outras expressões que são usadas, por exemplo, por Pedro na pregação, em nome de Jesus, ou seja, quando os apóstolos chegavam para expulsar um demônio, eles não usavam qualquer nome, eles usavam o nome de Jesus, é o nome de Deus, é justamente o nome com que eles tinham autoridade. Pedro, cheio do Espírito Santo, usava o quê? O nome de Jesus. O próprio Pedro, na sua primeira epístola, olha o que ele escreve: eleitos segundo a presciência do Deus Pai, santificados pelo Espírito, para que vocês obedeçam à aspersão do sangue de Jesus. Ou seja, nós vemos aqui no ato da salvação a presciência de Deus, nós vemos a santificação do Espírito Santo e também nós vemos a salvação por meio do sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ou seja, nós veremos, biblicamente, que essas três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, todas as três pessoas são chamadas de Deus. E todas essas três pessoas também são chamadas de Senhor. Funções diferentes, mas co-iguais, co-eternas, mas são iguais em autoridade, iguais em poder, iguais em majestade, são iguais em tudo, né? Ou seja, na Trindade há apenas funções diferentes. Há apenas funções diferentes, mas todos são iguais. Todas as pessoas são iguais em poder, em glória, em majestade, eternidade. Não há aquilo que, pelo menos aquilo que muita gente interpreta errado a Trindade, é como se o Pai fosse mais poderoso que o Filho e que o Espírito Santo estivesse quase que lá embaixo, tá ali por tá ali, né? Então tem muita gente que observa o Espírito Santo quase que lá embaixinho, bem no cantinho, quase sem lugar naquele ambiente. Não, eles são iguais, iguais em poder, iguais em majestade, têm apenas funções diferentes. Funções diferentes. Vamos caminhar. E o monoteísmo bíblico não contradiz a Trindade. Ou seja, o fato da Bíblia afirmar que há apenas um só Deus, isso não contradiz a Trindade. Vamos lá. Essa expressão que nós acabamos de ler alguns slides atrás, de Deuteronômio 6, que é o Shema Israel, que é ouve Israel, o Senhor nosso Deus, ele é um. Essa expressão na linha hebraica, que é justamente Shema Israel, Yahvé Elohenu Erá, é justamente a expressão um, a palavra um. Só que a palavra um, ela tem alguns significados. Essa expressão, primeiro significado, Erá, único, é uma unidade que é conhecida dentro da diversidade. Vou explicar daqui a pouco. E uma outra palavra para um também, em uma fórmula hebraica, é Yahid, que significa um só. Ou seja, é um, mas não existe uma diversidade dentro desse um. É uma unidade simples.
Vamos lá para diferenciar um do outro. E basicamente, o que é utilizado em Deuteronômio 6, é o que nós falaremos, é justamente essa expressão errada. Exemplo, Gênesis 2, 24. Portanto, deixará o homem seu pai e a sua mãe e deve compor-se, unir-se à sua mulher, e eles serão um. Ou seja, a palavra ali para serão uma só carne, é justamente a expressão errada, ou seja, marido, mulher. São duas pessoas. Só que essa expressão, uma só carne, está falando de uma unidade dentro de uma diversidade. São duas pessoas, mas essas duas pessoas são reconhecidas por Deus simplesmente como uma. A outra expressão, Êxodo 24, versículo 3. E Moisés chegou e disse ao povo todas as palavras do Senhor e todos os acordãos. E todo o povo reconheceu em uma só voz. Ou seja, quem falou foi o povo inteiro. Foi muita gente. Só que essa voz foi reconhecida apenas como uma. Ou seja, as vozes foram diversas, mas o som dela foi como se fosse de apenas uma voz. Ou seja, essa expressão ela é uma unidade dentro de uma diversidade. Então, quando a Bíblia fala de ouve Israel, o Senhor vosso Deus é um, a expressão é justamente essa. A expressão que é errade, que é justamente uma unidade, mas é uma unidade que reconhece dentro dela uma diversidade, ou seja, não é uma unidade simples. Não é uma unidade simples. Segundo subtópico, a Trindade no Antigo Testamento. E o Antigo Testamento ele lança uma luz sobre essa pluralidade. É uma distinção de pessoas dentro da própria deidade. Vamos lá. Primeiro exemplo, de Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. Olha como que Deus ele utiliza a expressão para fazer o homem, mas de uma maneira plural. A expressão que Deus usa não é farei o homem. A expressão utilizada por Deus é, olha a expressão plural. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Aí tem gente que fala assim, não, mas façamos ali é Deus falando com os anjos. Mas olha o que diz o versículo 27. Deus não estava conversando com anjos. Olha o que diz o versículo 27. A imagem de Deus os criou. Quando Deus fala, façamos o homem, a nossa imagem e semelhança, olha, por isso que é bom uma boa hermenêutica, porque um versículo explica aquilo que o anterior não explicou. Ou seja, Deus não estava falando com anjos, façamos o homem. Deus estava falando justamente na conversa das pessoas da Trindade. A imagem de Deus os criou. E uma outra expressão também que é plural é justamente na época da Torre de Babel, onde as pessoas disseram assim, eia, subamos e edificamos uma torre que ela toque até os céus. A resposta de Deus lá de cima é a seguinte, eia, desçamos e confundamos. Novamente uma expressão pluralizada, ou seja, não é uma expressão aqui singular, é Deus utilizando uma expressão plural. Eia, desçamos e confundamos. Também outra expressão está em Isaías. Em Isaías, a expressão de Isaías capítulo 6, versículo 8, é a seguinte, quando no chamado de Isaías, a expressão de Deus é o seguinte, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? A expressão que Deus utiliza não é, quem que eu vou enviar, quem que vai por mim? Não. Quem enviarei e quem há de ir por nós. Novamente, é uma expressão plural. Então, nós veremos aqui o rascunho da Trindade já no Antigo Testamento. Olha a relação aqui da Trindade na criação. Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra.
Aí, olha o versículo 2. E o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, ou seja, nós veremos aqui a ação do Pai. E já no versículo 2, nós já estamos vendo a ação do Espírito Santo. E o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, ou seja, o Espírito é aquele que coloca a casa em ordem. Aí quando nós vamos lá para o Evangelho de João, a expressão que é utilizada por João é: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne, e o Verbo habitou entre nós. Então, nós veremos claramente a Trindade na criação. Outra menção é a Trindade, no terceiro subtópico, já a Trindade revelada no Novo Testamento. Em uma dessas ocasiões, das diversas vezes que nós veremos a ação da Trindade no Novo Testamento, é justamente no batismo de Jesus. Olha o que acontece no batismo de Jesus. O Filho, que é Jesus Cristo, subiu das águas, só que o Espírito de Deus ele desce do céu em forma de pomba, e lá do céu há uma voz que ecoa em todo aquele ambiente, apontada para o Filho, e a voz é a seguinte: este é o meu Filho amado, em quem a minha alma tem prazer. Então nós veremos também a ação da Trindade no próprio batismo de Jesus Cristo. Nós também veremos a ação da Trindade no próprio nascimento de Jesus. O anjo aparece e afirma assim para Maria: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá. Por isso que o santo que de ti há de nascer, ele será filho de Deus. Ou seja, em um versículo só, Lucas 1,35, nós veremos o Espírito Santo, nós veremos o Pai, e nós veremos também a promessa de Jesus Cristo, que é o Filho de Deus. Em um versículo apenas. Jesus também afirma, em João capítulo 8, versículo 58, antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou. E lembrando que eu sou, a expressão eu sou, ela remete justamente a Êxodo 3. E o que é Êxodo 3? Êxodo 3 é Deus se revelando para Moisés. Aí Moisés falando assim: quando eu chegar lá no Egito, o que eu vou falar? O que eu vou falar lá no Egito? Aí Deus diz assim para Moisés: só chega lá, Moisés, e fala o seguinte: eu sou o que sou, me enviou a vós. Ou seja, eu sou. Uma das formas de se conhecer Deus no Antigo Testamento era justamente pela expressão eu sou. E Jesus Cristo utilizou diversas vezes essa expressão eu sou. Né? Eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida, eu sou a porta, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a água da vida, eu sou o pão da vida. Ou seja, eu sou, né? Eu sou. E um outro que é simplesmente um jogo de palavras que Jesus utilizou também foi quando ele caminha sobre a tempestade. Aí Jesus Cristo utiliza sou eu, não tem mais. É justamente um contraponto para mostrar que Jesus é Deus. Vamos lá. A Trindade na ressurreição de Jesus. Paulo declara que o Pai ressuscitou Jesus dentre os mortos. Romanos capítulo 1, versículo 4. E também na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 1, versículo 3. O apóstolo Paulo também menciona que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos, só que por meio da ação do Espírito Santo. Romanos 8, 11. Só que também o próprio Jesus afirmou que ele se ressuscitaria. Nós veremos essa ação de Deus. Quais são os principais textos que apontam para a Trindade? Principais textos. E quando eu falo aqui principais textos, não estou dizendo que são apenas esses textos. A Bíblia está recheada de textos que apontam para a Trindade. Mas vamos lá. Mateus 28, que está lá no texto áureo. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É a Trindade na grande comissão. Só que também nós veremos também a Trindade na bênção apostólica.
qualquer final de culto que você participar, você verá a trindade que está mencionada, principalmente nos escritos paulinos, nas cartas paulinas, no final das epístolas paulinas. A expressão é a seguinte: a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos. Amém. Nós também veremos a trindade na fórmula batismal. Nós veremos a trindade também empregada na fórmula batismal. Quando você foi batizado, então quando você vê alguém batizando, a fórmula batismal bíblica, de acordo com aquilo que Jesus Cristo nos ensinou, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, nós veremos claramente a trindade em todas as ações da igreja. Em todas as ações da igreja. Ou seja, por isso que a trindade, ela não é uma heresia. A trindade, ela é uma doutrina extremamente bíblica. Porque são três também o que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses três são um. Primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 7. Então é um texto aqui que está muito mais do que claro e desenhado acerca da trindade. São três que testificam no céu: o Pai, a Palavra, que é o Verbo encarnado, Jesus Cristo, e o Espírito Santo. E esses três são um. É um texto muito claro, que é essa primeira epístola de João. Nós também veremos a trindade dos credos, né? O que afirma, basicamente, qual que é o resumo dos credos? Tanto o credo dos apóstolos, o credo niceno, o credo de Constantinopla. Qual que é basicamente o resumo desses credos acerca da trindade? A trindade é a união de três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, em uma só divindade, iguais em poder, iguais em glória, iguais em majestade, iguais em eternidade e da mesma substância, embora distintas. Aí o credo niceno, 325, afirma que Jesus Cristo é da mesma substância. A expressão grega é homoousios, que é o Pai, eterno e não criado. Então, nós veremos também essa expressão da trindade também nos credos. Segundo tópico, as heresias contra a doutrina da trindade. Principal delas, unicismo. O unicismo, eles não negam a deidade absoluta do Filho e Espírito Santo, mas afirmam serem apenas uma pessoa junto ao Pai. E eu até aqui tem aqui 4 expressões do unicismo, que é o monarquismo, monarquianismo, modalismo, patripassionismo e o sabelianismo. Basicamente, quais são essas heresias e o que eles afirmam? Eles afirmam justamente acerca de que Deus, ele são uma pessoa, só que esse Deus como uma pessoa, ele agiu cronologicamente em tempos diferentes. Por exemplo, o patripassionismo, ele afirma que o Pai morreu na cruz. Ou seja, eles não afirmam que Jesus é aquele que morreu. Eles confundem tanto as pessoas que para eles o Pai morreu na cruz. Ou seja, essa heresia unicista, o fato de afirmarem apenas uma só pessoa, eles afirmam que é como se fosse um teatro. Pensa comigo num teatro. O teatro é mais ou menos o seguinte: imagine que tem um ator, ele vem na primeira cena. E quando ele vem nessa primeira cena, ele vem sem máscara.
E quando ele veio na primeira cena, ele veio sem máscara nenhuma. Só que depois ele voltou para trás do palco. Só que quando ele volta para trás do palco, agora ele coloca uma máscara. Então ele agora vem e se apresenta como um outro personagem. Só que ele, depois dessa apresentação, ele voltou novamente para trás do palco, colocou uma outra máscara e se apresentou como um outro personagem. É a mesma pessoa, só que ele se manifestou de acordo com os tempos, de acordo com os cenários, de maneira diferente. Então, qual que é a heresia unicista, sabelianista, modalista, monarquista? Que Deus é uma só pessoa, só que o Pai se manifestou na criação, depois veio Jesus Cristo, se manifestou na cruz, e depois veio o Espírito Santo, só que eles são um só. Ah, pastor, mas qual que é o problema de acreditar desse jeito? O problema é enorme. O problema é enorme. Nós veremos que na Bíblia apresenta pessoas distintas. A Bíblia apresenta pessoas distintas. Nós veremos Jesus conversando com o Pai. Nós veremos Jesus conversando com o Espírito Santo. Nós veremos uma prosa entre os três, ou seja, não são uma só pessoa manifestando cronologicamente em tempos diferentes. Não, nós veremos simultaneamente a ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o unicismo é uma concepção errônea. Vamos lá, modalismo. A crença de que o mesmo Deus age de três maneiras, distintas em épocas distintas. Não existe distinção, salvo de aparência, aquilo que eu já acabei de mencionar, e de localização cronológica, né? Então, são heresias, por exemplo, o adocionismo, que também faz parte desse modalismo e também do monarquianismo. O que é o adocionismo? É que Jesus ele se tornou Deus. Olha a heresia braba. Jesus nasceu, mas nasceu como simplesmente homem, e ele só se tornou Deus por meio da ação do Espírito Santo no ato do batismo. Então, dali para frente que Jesus se torna Deus. Então, é uma heresia, que vai contra João 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Filipenses também, Filipenses 2, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, estando em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes mesmo ele se esvaziou, ou seja, se esvaziar não é deixar de ser Deus. Ele opta por abrir mão de alguns atributos de Deus, mas é simplesmente porque ele não quer usar. Mas ele nunca deixou de ser Deus. Ele nunca deixou de ser Deus. Então são heresias, né? Por exemplo, o arianismo, que já é tema da lição do domingo, do próximo domingo, mas pessoas que afirmam que Cristo é apenas uma criatura maior, né? E o gnosticismo, o pastor Alice já mencionou muito bem na lição passada. E o triteísmo, que é outra heresia, ou seja, é três deuses. É três deuses. Aí heresia também. Qual que é a verdade bíblica? Os dados oferecidos pela Bíblia nos levam a concluir a seguinte expressão, que na Bíblia afirma a existência de apenas um Deus. Só que esse Deus, ele subsiste em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo, só que coiguais, coeternas e coexistentes. A Bíblia afirma que o Espírito procede do Pai, ou seja, ele emana do Pai, mas ele é eterno junto com o Pai. O Filho é enviado pelo Pai e o Espírito Santo é enviado ao mundo por meio do Filho, que é Jesus. Ou seja, há uma ação entre essas pessoas da Trindade, mas apenas o mesmo Deus. Olha que interessante. Quando eu e você ora, quando nós oramos, nós falamos ao Pai em nome do Filho, só que motivados por meio do Espírito Santo. Quando eu e você vamos orar,
Como que nós começamos a oração? A oração de Jesus que ela ensina. Pai nosso. Só que quando você está orando, Pai, eu te peço perdão, eu te peço, me ajuda. Só que quando você vai finalizar a sua oração, você fala assim, em nome de Jesus. Ou seja, você não pede numa oração no seu nome, porque é o nome de Jesus que tem poder diante do Pai. Só que lá em cima é o Espírito Santo que traduz a nossa oração. É o Espírito Santo que leva também a nossa intercessão junto ao Pai. Ou seja, até para orar, eu e você precisam da Trindade. Não dá para viver sem a presença do nosso Deus. O Pai é revelado em Cristo por meio do Espírito, e o Pai envia o Filho, que morre pelo nosso pecado. Só que é o Espírito Santo é que me convence, que te convence do pecado, da justiça e do juízo. Textos que apontam a existência de personalidades distintas na Trindade. Vamos lá. Lucas 22, Jesus ele vira para o Pai e fala assim, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Ou seja, é só doido, gente, é só doido que conversa com ele mesmo. Você está entendendo? Ou seja, por isso que o unicismo é uma heresia, ou seja, não há uma só pessoa na Trindade, há 3 pessoas na Trindade. O que eu quero dizer com pessoas? Pessoas têm vontade própria, pessoas têm funções próprias, pessoas têm desejos próprios, pessoas têm ações próprias, pessoas têm atitudes próprias. Então, a Bíblia, quando menciona a Trindade, menciona pessoas, menciona decisão própria do Filho, vontade própria do Filho, ação própria do Filho. Só que sabe o que nos chama a atenção mais ainda? É que todas essas ações, vontades, por mais que um tenha uma vontade, por exemplo, o filho falou para o pai, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, só que, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Ele tem uma vontade, o pai tem outra, mas ele sabe subordinar a sua vontade à vontade do pai. Vontade do pai. Ou seja, são vontades diferentes, né? Aí Jesus também afirma, eu não vim para fazer a minha vontade, mas eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou. Jesus, ele mencionando, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ou seja, são pessoas diferentes, uma conversando com a outra. Então, se fosse a mesma pessoa, como que o Jesus ia virar para ele mesmo e falar assim, na minha mão mesmo eu entrego o meu espírito. Então, é um negócio ilógico. O unicismo e o unitarismo são 2 das principais doutrinas sobre a Trindade, condenadas biblicamente. E qual que é a diferença de unicismo para unitarismo? Qual a diferença de unicismo para unitarismo? Os unitários não devem ser confundidos com unicistas. Os primeiros, quem são os primeiros? Os unitaristas entendem que Deus é um e único, o Pai de Jesus Cristo. Então, quando você conversa com alguém que é unitário, o que é unitário? Para eles, Deus é apenas um. Para eles, Deus é apenas o Pai. Então, para eles, o Pai que é Deus. E o Filho, que é Jesus Cristo, o Espírito Santo, é mais ou menos, é um negócio que é quase Deus, está ali para servir a Deus. Mas para o unitarista, Deus mesmo é apenas um, que é o Pai. Só que o unicista, qual que é o erro do unicista? O unicista, eles acreditam que o Pai é Deus, que o Filho é Deus e que o Espírito Santo é Deus. Só que os unicistas não acreditam que existem a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Então, para o unicista, são uma só pessoa. Uma só pessoa. É aí que entra o problema do unicismo e também do unitarismo. Vamos lá. Terceiro ponto, nós já estamos quase finalizando. O unicismo, uma heresia antiga. 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 O unicismo, uma he
na atualidade. Qual que é o problema? Existem alguns movimentos evangélicos pentecostais que são unicistas. Então, eles ensinam a respeito de um Deus diferente. Então, como que eles ensinam? Por meio da música, por meio de canções, por meio de um desvio doutrinário acerca de Deus. Então, olha as palavras de Jesus, João 17. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem o Senhor enviaste. Ou seja, a salvação, ela está atrelada ao reconhecimento do senhorio do Pai, ela está também atrelada ao reconhecimento do senhorio do Filho. A salvação está totalmente atrelada ao reconhecimento de Jesus como Salvador e de Deus como Salvador. E qual que é o problema dessas heresias? Essas heresias unicistas e unitaristas, elas reconhecem ou a divindade apenas do Pai, ou elas reconhecem a divindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas elas não reconhecem como pessoas diferentes, ou seja, eles não se relacionam. E há um problemão aí, porque a Bíblia ela é clara nesse relacionamento de Deus com o Filho e do Filho Jesus Cristo com o Espírito Santo em um relacionamento mútuo. Eu citei aqui diversos versículos na área da teologia, a expressão é pericorese, que é justamente a economia da Trindade, é como que o Pai se relaciona com o Filho e como ele se relaciona com o Espírito Santo. Nós vemos isso no batismo, nós vemos isso no nascimento de Jesus, nós vemos isso na bênção apostólica, nós vemos isso no batismo que nós efetuamos na igreja. É um mandamento de Deus, é a fórmula batismal, ou seja, nós veremos a ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, é um problema. Então, quais são as principais correntes unicistas hoje aqui no Brasil? Igreja Voz da Verdade, que tem um conjunto do mesmo nome, o Tabernáculo da Fé, por exemplo, na cidade aqui onde eu pastorei, o Coronel Fabriciano, existe uma igreja dessa, Palavra Original, que é discípula dessa igreja forte lá em São Paulo, Tabernáculo da Fé. Ou seja, para eles, eles confundem a Trindade. Eles confundem a Trindade. Ou mencionam apenas uma só pessoa, ou a compreensão de Jesus e do Espírito Santo, ela não é em pé de igualdade de Deus o Pai. Ela sempre é de uma maneira meio pejorativa. É apenas uma força ativa, é apenas alguém que ajuda o Pai. É complicado. Outras igrejas, por exemplo, a igreja local é o nome da igreja, Movimento Árvore da Vida, Testemunho de Yeshua, entre outras. E também igrejas unitaristas, Igreja Cristã Bíblica Unitarista e Congregação Unitarista do Pernambuco. Então, são igrejas, principalmente as unicistas, que têm um número maior de pessoas, principalmente pentecostais, que vão crescendo cada vez mais e, infelizmente, com uma heresia enorme. Reflexão bíblica. Pastor, e as pessoas que são convertidas, então, por meio de canções desse conjunto? Irmãos, a palavra de Deus é ela que tem poder. É a palavra de Deus que muda vidas. Então, a palavra de Deus que é a semente. Então, quando a semente ela é plantada, ela vai trazer um fruto. Ela vai trazer um fruto. Por mais que existam ervas daninhas no meio de tal plantação, é Deus que vai fazer germinar. É Deus que vai fazer germinar. Por isso que é necessário pregar a verdade, para que talvez pessoas que converteram em um movimento herético, eles possam chegar ao conhecimento da verdade. Eles possam chegar ao conhecimento da verdade, ao conhecimento de Jesus Cristo, né? Tem muitas pessoas que se converteram por meio de emoções, né? Só que deixa eu te dizer uma coisa, emoções não salvam ninguém. O que salva alguém é o encontro com a palavra verdadeira de Jesus Cristo. E esse encontro com a verdade de Jesus Cristo é que traz firmeza, porque somos atacados dia após dia, mas o encontro com a palavra, com a verdade, é que nos faz manter em pé.
Posição oficial. Por exemplo, na nossa AGO do ano passado, foi feito um documento justamente condenando esse unicismo, essa doutrina como heresia, até orientando as nossas igrejas a não utilizar hinos de conjuntos unicistas também em nossos cultos. Por quê? Porque às vezes pode-se estar cantando um Jesus que não é um Jesus bíblico. Pode-se estar falando de um Deus que não é o Deus declarado na Bíblia Sagrada. Está falando de um Deus que não tem nada a ver com aquele Deus que nós acreditamos. Um Deus que nós acreditamos. Então, por isso nós precisamos de ter muitos cuidados com as nossas canções, com aquilo que nós pregamos, com quem nós convidamos para trazer uma palavra, pregar nas nossas igrejas, porque nós estamos falando de salvação, nós estamos falando de fé, né? E a maioria da nossa liderança tem se posicionado contra esse tipo de heresia, Conclusão. A introdução do credo de Atanásio resume a doutrina da Trindade. Todo aquele que quer ser salvo, antes de tudo, deve professar a fé cristã, a qual é preciso que cada um guarde perfeita e inviolada, ou terá com certeza de perecer para sempre. Qual que é a nossa fé? Que nós adoremos um Deus em trindade, Deus triuno em unidade. Que eu e você não confunda as pessoas da Trindade e nem separemos a substância. Aqui que está o erro de unicistas e unitaristas, ou seja, nós não podemos confundir as pessoas. Ou seja, o Pai não é Jesus, Jesus não é o Espírito Santo, só que o Pai é Deus, o Espírito Santo é Deus, Jesus é Deus, só que cada um tem uma função diferente. O Pai cria, é Jesus Cristo que morre, é o Espírito Santo que é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo é aquele que acompanha a igreja até o arrebatamento. É o Espírito Santo, ou seja, sem o Espírito Santo não tem nem como eu e você ser convencer do pecado. Não tem jeito. O problema é que os unitaristas separam a substância e os unicistas confundem as pessoas. Como que os unitaristas separam as substâncias? Eles separam a substância no sentido falando que o Pai é diferente do Filho e é diferente do Espírito Santo e colocando o Pai como maior do que todos. E o problema dos unicistas é achar que é uma só pessoa, sendo que existem 3 pessoas na Trindade. Então, nós precisamos crer em um único Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Só que se manifesta e se revela a nós por meio de pessoas diferentes. Pai, Filho e Espírito Santo que agem na minha e na sua vida de uma maneira grandiosa. Quero te agradecer pela oportunidade de estar conosco. Fique conosco, compartilhe essa aula para que essa aula acompanhe e alcance a vida de muitas pessoas. Teve alguma dúvida acerca da aula de hoje? Entre em contato conosco. Escreva aí no comentário, ou então entre no nosso grupo dos gestores da EBD. Vamos compartilhar alguns assuntos para o bom andamento da obra do Senhor. E eu deixo aí para você o convite para a nossa 18ª Escola Bíblica Anual no mês de fevereiro. Conto contigo, faça a sua inscrição, venha aprender, será que no nosso templo sede em Ipatinga. Deus te abençoe de uma maneira grandiosa. Até a próxima aula.